Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada é o nosso livro por excelência. Ele nos diz que uma geração vai e outra geração vem. Quando nós falamos de geração, falamos de um período de 40 anos. A história de Israel, do povo de Deus, nos deixa um legado todo especial. Traduzindo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, todos já tomaram conhecimento que houve uma necessidade, e o nosso companheiro, pastor Jailton Quirino, foi convidado para atender um trabalho no litoral. É justo continuarmos orando. E eu quero que todos digam assim comigo: ó Senhor Deus, de todos os espíritos de toda carne, põe um homem nesta congregação, para que não sejam como ovelhas que não têm pastor. Esta expressão bíblica chama a nossa atenção. Até porque a Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastor é um homem chamado por Deus para fins especiais, principalmente cuidar do rebanho, das ovelhas, daqueles a quem Deus confiou a responsabilidade de cuidar. E depois de orarmos a Deus, consultarmos aos nossos companheiros, aqui estamos nesta noite para dizer que Deus é aquele que vai continuar dando pastores à sua igreja. Agora, o que é interessante também dizer é que Deus não dá igrejas a pastor, Ele dá pastores à sua igreja. E eu quero pedir a todos que digam assim comigo, e como está escrito: uma geração vai, e outra geração vem. De qualquer modo, a atenção é voltada de todo o povo de Deus. O trabalho estava tão bem, tudo ia prosseguindo de forma gloriosa. E por que o nosso pastor foi para outra cidade, para outra igreja? Nós não temos cidade permanente. Vamos passando de lugar em lugar, de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia, de comarca em comarca, de cidade em cidade, de metrópole em metrópole, até um dia chegarmos na nossa pátria, que é Sião.
aonde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá pranto, nem clamor e nem dor. A vida dos obreiros é assim. Não temos cidade permanente. O tempo determinado está na agenda de Deus. Digam assim, por gentileza comigo: Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos. Todos nós temos o tempo determinado por Deus de entrar no seu trabalho. Temos o tempo de permanecer e o tempo de sair. Às vezes não somos compreendidos, mas certa feita Deus me falou assim: contigo é assim, para aqui, para ali, para ali, para aqui. Hoje eu estou em João Pessoa há 25 anos, aguardando o tempo que Ele determinar para mim. Há pastores que passam 40 anos, outros passam 3 meses, outros passam 15 anos, e outros são jubilados na cidade para onde foram enviados. O agir de Deus, o trabalhar de Deus, o mover de Deus é diferente com cada um de nós. Mas estamos nas suas mãos. Como Ele queira, estamos prontos para lhe obedecer. Hoje viemos aqui agradecer à igreja de Sousa, da cidade de Sousa, pela maneira ordeira, gentil, respeitosa e carinhosa, pelo tempo que Deus permitiu ao pastor Jailton Quirino. E dizer para vocês que Deus está trazendo um outro companheiro para dar continuidade a esta grande obra. A obra de Deus não vai sofrer solução de continuidade. O dono de tudo e que é provedor de todas as coisas, Ele está presente nesta noite aqui neste culto. E por gentileza digam assim comigo como está escrito. Evangelho segundo São João, capítulo 19. Versículo de número 5. Digam assim: eis aqui o homem. Se apresentarmos um irmão bem jovem, a igreja recebe? Os irmãos não entenderam. Se apresentarmos nesta noite um irmão bem jovem, a igreja recebe? Amém. E se apresentarmos um irmão de cabelos brancos, a igreja recebe? Amém. Então não tem dificuldade. Eis aqui o homem. O homem que Deus enviou para dar continuidade ao trabalho na igreja na cidade de Sousa é o pastor
Carlos José Vitor. Nem é muito jovem, nem é muito idoso. E não tem muitos cabelos. A igreja aceita este companheiro como vosso pastor? A igreja fica em pé, por gentileza. E digam assim: pastor, estamos todos dispostos a trabalhar como irmão, cumprindo o ide imperativo do Senhor. E digam todos assim: ajude-nos. Porque o pastor, ele não trabalha sozinho. Ele precisa da ajuda da criança, do adolescente, do jovem, dos irmãos de meia idade, dos de idade avançada, porque a obra só será feita se todos nós estendermos a nossa mão. E eu quero agora pedir ao pastor Arquimedes para dirigir conosco uma oração, confirmando assim a vinda do pastor Carlos José Vitor para dar continuidade ao trabalho do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Pai querido, soberano Deus, neste momento, Jesus, elevamos as nossas vozes diante da Tua presença, agradecendo a Ti, ó Pai, neste momento, este momento tão especial, quando o Teu servo, pastor presidente, Senhor da nossa igreja, apresentou, Senhor amado, ao Teu povo nesta cidade, o homem que Tu tens colocado em seu coração, para estar aqui juntamente com este rebanho, para cuidar, para zelar, para amar, Senhor amado, cada um dos Teus filhos. Pai querido, usa o Teu servo poderosamente. Não sabemos, Senhor, quantos dias, meses ou anos o Teu servo, Senhor pastor Vitor, estará aqui, Senhor amado, com a sua família, nesta cidade, Senhor, à frente desta igreja. Mas uma coisa queremos Te pedir, Senhor, seja com o Teu filho. Continua usando ele poderosamente, dando a ele da sua unção, da Tua graça, Senhor, como Tu tens dado até o dia de hoje. Pai querido, ajuda o Teu servo, Senhor, e abençoa a Tua igreja, que de coração aberto recebeu o Teu ungido. Nós Te glorificamos, Senhor, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti. Pastor Marinaldo nos traz uma palavra da parte de Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Agradecido a Deus pela vida do nosso amado pastor José Carlos de Lima, nosso presidente, nosso líder, e a igreja do Senhor aqui neste lugar. E quero
deixar para a meditação do pastor Carlos José de Oliveira, pastor Vitor, recente, já pastor da igreja, o que está no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: levanta e age, sê forte, e nós seremos contigo. Por favor, livro de Gênesis, capítulo de número 12, pelo menos alguns versículos. Capítulo 12, todos conhecem essa história, essa passagem. Eu vou ler justamente versículo 1, 2 e 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta passagem que todos nós conhecemos demais, fala de um homem chamado Abrão, um homem que morou numa região que todos nós conhecemos, a região mesopotâmica, ou na Mesopotâmia, e era uma região de muita idolatria, de muitas culturas diversificadas, mas um povo que aprendeu a socializar-se, mas um povo que precisava compreender quem era o Deus criador dos céus e da terra. E ali, irmãos, em meio àquela geração, aquele povo, quis Deus, segundo a sua vontade, que é soberana, sua vontade que é acima de todas as coisas. Deus quis buscar um homem nessa região, Deus quis buscar um homem naquele lugar. Eu sempre gosto de olhar para esse texto, sempre gosto de pregar nesse texto, nesta passagem, porque nos ensina a cada momento, a cada instante, coisas novas. E Deus vai buscar justamente este homem chamado Abrão. O seu nome, Abrão, ainda é pai das alturas. É um homem que Deus o chama para uma obra especial. Deus não estava chamando apenas um homem para uma chamada. Deus estava chamando um homem para um projeto. Deus estava chamando um homem para um projeto que deveria e que seria e como é lembrado em todos os tempos. Deus estava chamando um homem para lhe representar. Deus estava chamando um homem para lhe representar. E este homem que Deus chamara para um projeto, para lhe representar, não era um homem, irmãos, qualquer, mas era um homem também feito de barro, com as suas limitações, A obra era grande, o projeto era imenso, mas era um homem com as suas limitações. Mas Deus se propõe a trabalhar nas limitações deste homem. Deus se propõe a trabalhar nas limitações deste homem, porque o impossível é Deus chamar e Deus realizar aquilo que é impossível na vida daquele que é incapaz. Deus estava dizendo: Abraão, eu sei das tuas limitações, da tua incapacidade. Agora eu sou Deus do impossível e vou trabalhar nas tuas limitações. Eu vou fazer contigo o que ninguém pode fazer. Eu vou assumir a responsabilidade do projeto que eu tenho na tua vida, porque o projeto não é teu, Abraão, o projeto é meu. E se o projeto é meu, eu sou responsável por ti que te chamo e pelo projeto que eu já tenho colocado no teu coração. E aí este homem agora toma essa responsabilidade. Ele aceita, porque quando Deus nos chama, nós temos, irmãos, a escolha.
A escolha de aceitar ou não, de dizer sim ou não. Deus não obriga ninguém na sua chamada. Se nós lermos o capítulo 6 do profeta Isaías, depois de grande revelação, que ele vê o céu aberto e ele vê uma grandiosa visão, ele olha para ele, e quando ele vê o seu estado, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Ele vê a sua condição depois que ele vê Deus. Ele vê a sua condição depois que Deus revela a grandiosidade da obra, do projeto de Deus. E ele olha o seu estado: ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi, os meus olhos viram o Senhor. Mas Deus tem projeto na vida daqueles que reconhecem sua fraqueza. Deus tem projeto na vida daqueles que reconhecem suas limitações. Tem limitações? Tem fraqueza? Tem. Mas Deus está dizendo: eu estou trabalhando, o projeto é meu, e quem te chamou foi eu. Aleluia. E ele olha as suas fraquezas. E é interessante que o Senhor, de imediato, com uma tenaz, ele vem pegar brasas vivas. Digam comigo assim: brasas vivas. Diga assim: Deus trabalha com brasas vivas. Estas brasas são tiradas do altar, da oração, da consagração, da busca incessante em buscar ao Senhor. Você é uma brasa viva que Deus está trabalhando. Você é uma brasa viva para curar as enfermidades daqueles que moram à tua esquerda, à tua direita, da comunidade onde você mora. Deus quer te usar como brasas vivas para que aqueles possam se arrepender e aceitar a Jesus como seu Salvador. E já finalizando, ele, depois que é curado, o Senhor revela a Isaías uma grande visão, um grande projeto. E ele olha aquele projeto e o Senhor pergunta a ele: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha que coisa linda: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías tinha agora a opção de dizer ao Senhor: não, eu não vou, a coisa é difícil, é pesada. Tudo bem, mas ele achou por bem colocar no coração o projeto de Deus. E quando ele coloca no coração o projeto de Deus, Deus de imediato agora diz: eu sou contigo, Isaías. Aleluia, eu vou te levar em nações e eu vou trabalhar através de ti eu vou trabalhar nas nações. Deus se responsabiliza pelo projeto e se responsabiliza por aquele que ele chamou para realizar o projeto. Tem fraqueza, é falho, é limitado, tem dificuldade, mas Deus está trabalhando. Aleluia, eu já estou terminando agora. Deus está trabalhando. E Deus trabalha no mover, na ação. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Pastor Vitor. Querida igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor. Prioritariamente, minha gratidão a Deus, Criador dos céus e da terra, por ter viabilizado esta condição de chegarmos em paz a esta cidade. Em segundo lugar, quero agradecer ao nosso muito digno pastor presidente por esta forma fraterna, pastoral, na qual ele tem nos tratado de forma igualitária. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida do pastor Arquimedes, pela vida do pastor Marinaldo Soares, pela vida do pastor Daniel, enfim, louvo a Deus pela vida de cada membro e congregado. Todos os irmãos que estão aqui conosco mais próximos, aqui no ministério, toda esta composição ministerial, minha gratidão. Minhas palavras hoje são poucas, em virtude do tempo, e também não é o momento. O pastor já trouxe a palavra, pastor Marinaldo por sua vez,
E eu quero sintetizar a minha oportunidade, resumir a minha oportunidade, já citando o mesmo verso que o pastor citou, já estava no meu coração. Salmos 31, verso 15. Os meus tempos estão em tuas mãos. E quem diz amém? Isto posto, fiquemos todos em pé. Quero pedir continuamente a oração da igreja em favor do pastor Vitor. Podem chamar ele de Vitor, fica mais fácil. Em favor da sua família, para que o seu Deus continue lhe direcionando e ensinando como ele vai conduzir o rebanho de Deus nesta cidade. Pastor Daniel Ferreira estará orando por todos nós ao Senhor. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Maravilhoso, eterno, santo, justo e poderoso Deus, te louvamos, Senhor, te rendemos graças por mais uma noite tão maravilhosa, onde sentimos a tua presença. Te louvamos, te agradecemos pelos louvores que aqui foram entoados, pela palavra que foi ministrada. Senhor, abençoa o pastor Vitor neste lugar, que o teu nome continue sendo glorificado nesta cidade, que continue, Senhor, havendo salvação de almas, milagres, maravilhas, e que o teu nome, Senhor, seja sempre glorificado. Nos dá uma noite de paz, um sono reparador, que possamos nos acordar com saúde para enfrentarmos mais um dia que irá nos proporcionar. Fica com cada um de nós, nos ajuda, te pedimos em nome de Jesus. E a igreja confirma dizendo: curvem as vossas cabeças e recebam a bênção apostólica. Pastor Moisés Carlotto. Saudamos a todos com a paz do Senhor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos aqui presentes, e todos dizem: Assembleia de Deus, vem comigo.